Mas que negócio todo é esse de astrologia? Fundamentalmente, é a alegação de que a constelação que abriga os planetas no momento do nosso nascimento influencia profundamente o nosso futuro. Há poucos milhares de anos, desenvolveu-se a ideia de que o movimento dos planetas determinava o destino dos reis, dinastias, impérios. Os astrólogos estudavam os movimentos dos planetas e perguntavam-se o que tinha acontecido na última vez em que, digamos, Vênus estava surgindo na constelação de Capricórnio. Talvez alguma coisa similar também ocorresse dessa vez. Era um negócio sutil e arriscado. Os astrólogos eram empregados apenas pelo Estado. Em muitos países, tornava-se uma ofensa capital alguém que não o astrólogo oficial ler os presságios dos céus. Por quê? Porque um bom meio de derrubar um regime era predizer sua queda. Os astrólogos da corte chinesa que fizeram predições imprecisas foram executados. Outros simplesmente remendaram os registros para que depois estivessem em perfeita conformidade com os fatos. A astrologia desenvolveu-se para uma disciplina estranha, uma mistura de observações cuidadosas, matemática e manutenção de registros com um pensamento indistinto e uma fraude devotada. Porém, a astrologia sobreviveu e vicejou. Por quê? Porque ela parece dar um significado cósmico à rotina de nossas vidas diárias. Ela alega satisfazer nosso desejo de nos sentirmos pessoalmente ligados ao universo. A astrologia sugere um fatalismo perigoso. Se nossas vidas são controladas por um conjunto de sinais de trânsito no céu, por que tentar mudar alguma coisa? Vejam isto, aqui temos 2 jornais diferentes publicados na mesma cidade no mesmo dia. Vamos ver o que eles dizem sobre astrologia. Suponhamos que você seja de Libra, que nasceu entre 23 de setembro e 22 de outubro. De acordo com o astrólogo do New York Post, conciliação vai ajudar a aliviar a tensão. Bom, talvez isto seja um tanto vago. E de acordo com o astrólogo do New York Daily News, exija mais de você mesmo. Bom, também é vago, mas também é muito diferente. É interessante que estas previsões não são previsões que nos dizem o que fazer, não dizem o que vai acontecer. Elas são feitas conscientemente para serem tão vagas que podem se aplicar a qualquer um e discordam uma da outra. A astrologia pode ser testada pelas vidas de gêmeos. Há muitos casos reais como este. Um gêmeo é morto na infância em, digamos, um acidente de bicicleta ou atingido por um raio, mas o outro tem uma vida próspera até a velhice. Suponha que tenha acontecido comigo. O meu irmão gêmeo e eu nascemos exatamente no mesmo lugar, com diferença de minutos um do outro. Exatamente os mesmos planetas estariam exercendo influência em nossos nascimentos. Se a astrologia fosse válida, como podemos ter destinos tão profundamente diferentes? Acontece que os astrólogos não conseguem nem concordar entre si sobre o significado das configurações astrológicas. Em testes meticulosos, eles são incapazes de predizer o caráter e o futuro de pessoas de quem eles sabem somente a hora e o local de nascimento. E também, como isso poderia dar certo? Como o nascer de Marte, no momento do meu nascimento, pode me afetar naquela hora e agora? Eu nasci em um quarto fechado. A luz de Marte não podia entrar. A única influência de Marte que poderia me afetar seria a sua gravidade. Mas a influência gravitacional do obstetra era muito maior do que a influência gravitacional de Marte. Marte é muitíssimo maior, mas o obstetra estava muito mais perto. O desejo de estar ligado ao cosmo reflete-se em uma realidade profunda. Nós estamos ligados, não do jeito trivial que promete a pseudociência da astrologia, mas dos modos mais profundos. Nosso pequeno planeta está sob a influência de uma estrela. O Sol nos aquece, dirige o clima, sustenta todas as coisas vivas. Há 4 bilhões de anos, ele produziu a vida na Terra. Mas o nosso Sol é apenas uma de 1 bilhão de trilhões de estrelas dentro do universo observável.
E todos esses incontáveis sóis obedecem a leis naturais, algumas das quais já são nossas conhecidas. Como nós descobrimos que tais leis existem? Se vivêssemos em um planeta onde nada nunca mudasse, não haveria nada o que fazer, não haveria nada a descobrir. Não haveria ímpeto para a ciência. E se vivêssemos em um mundo imprevisível, onde as coisas mudassem aleatoriamente ou de modos muito complexos, não seríamos capazes de entender as coisas. E, de novo, não haveria essa coisa da ciência. Mas nós vivemos em um universo no meio, onde as coisas mudam, tudo bem, mas de acordo com os padrões, regras, ou, como chamamos, leis da natureza. Se eu jogar um graveto no ar, ele sempre vai cair. Se o sol se põe no oeste, ele sempre nasce de novo na manhã seguinte, no leste. E assim é possível entender as coisas. Podemos fazer ciência, e com ela podemos melhorar a nossa vida. Os seres humanos são bons em entender o mundo, e sempre fomos. Fomos capazes de caçar ou de fazer fogueiras só porque tínhamos imaginado alguma coisa. Existia uma época, antes da televisão, antes do cinema, antes do rádio e dos livros. A maior parte da existência humana foi passada nessa época. E então, com as últimas brasas da fogueira, em uma noite sem lua, nós olhamos as estrelas. O céu noturno é interessante, há padrões lá. Se olharmos com atenção, poderemos ver imagens. Uma das constelações mais fáceis de reconhecer está no céu do norte. Na América do Norte, ela se chama Big Dipper, a Grande Concha. Os franceses têm uma ideia similar, eles a chamam de La Casserole, a caçarola. Na Inglaterra medieval, este mesmo conjunto de estrelas lembrava às pessoas um simples arado de madeira. Os chineses antigos tinham uma noção mais sofisticada. Para eles, essas estrelas levavam o burocrata celestial em sua ronda ao polo do céu, sentado em nuvens e acompanhado por seus discípulos eternamente ansiosos. As pessoas do norte da Europa imaginaram ainda um outro padrão. Para eles, era a carroça de Charles, ou carroção, uma carreta medieval. Mas outras culturas viram essas 7 estrelas como parte de uma imagem maior. Foi o topo de um grande urso, a ursa maior, que os antigos gregos e os americanos nativos viram em vez do cabo de uma concha. Mas com certeza a interpretação mais criativa deste grande grupo de estrelas foi a dos antigos egípcios. Eles viram uma curiosa procissão de um touro e um homem reclinado, seguidos por um hipopótamo perambulante com um crocodilo nas costas. Que maravilhosa diversidade nas imagens várias culturas viram nesta constelação em particular. Mas o mesmo é verdadeiro para todas as outras constelações. Algumas pessoas acham que essas coisas estão realmente no céu noturno, mas nós mesmos é que botamos essas imagens lá. Éramos caçadores. Então botamos caçadores e cães, leões e jovens mulheres, lá em cima nos céus. Toda sorte de coisas de nosso interesse. Quando os marujos europeus do século XVII viram pela primeira vez os céus do sul, botaram todo tipo de coisas do interesse do século XVII lá em cima. Microscópios, telescópios, bússolas e popas de navios. Se as constelações tivessem sido batizadas no século XX, acho que poríamos lá geladeiras, bicicletas, astros do rock, talvez até cogumelos nucleares. Um novo conjunto de esperanças e medos humanos posto entre as estrelas.
Mas as estrelas são mais do que só imagens. Por exemplo, as estrelas sempre nascem no leste e sempre se põem no oeste, levando a noite toda para cruzar o céu se passarem a pino. Há constelações diferentes em estações diferentes. As mesmas constelações sempre nascem, digamos, no início do outono. Jamais acontece de uma nova constelação aparecer de repente no leste, uma que jamais tenha sido vista. Há uma regularidade, uma permanência, uma previsibilidade sobre as estrelas. De certo modo, elas são quase consoladoras.